Oi, oi, tudo bem? Bianca Graça aqui falando. Quero agradecer muito a sua presença, te agradecer por estar aqui assistindo, acompanhando esses vídeos, pelas pessoas que me mandam mensagem de alguma forma. Muito obrigada, tá bom? Que seja de crescimento para todos nós. Bom, o tema que eu trouxe para hoje foi um tema que eu vi no último semestre na faculdade. Estava lá assistindo às aulas de análise de dados e aí surgiu um conceito daqueles que a gente chega a se animar, né? Porque a gente percebe que já tinha aquele conhecimento, mas não com um nome, não com um conceito, não com algo dizendo, né? Isso aqui serve para isso, é indicado para aquilo. Então, assim, ter isso bem claro, ter isso bem delineado, se torna bem interessante. Para mim, ainda é mais animador quando eu encontro algum conhecimento de uma determinada área específica e percebo que ele se aplica também a outras áreas. Então, também isso já me deixa ainda mais animado. E é por isso que eu estou trazendo para cá. Então, análise de dados. O tema, na verdade, é tipos de análise de dados. A gente vai falar de 3 tipos aqui e com certeza a gente aplica ele no nosso dia a dia. E a ideia é a gente pensar em como aplicá-lo com ainda mais consciência. Geralmente, né, principalmente assim, final de ano, final de algum ciclo, final de ano, ou final da semana, ou final do mês, a gente costuma fazer realmente alguma análise de alguma coisa, ou é das nossas finanças, ou é de como foi a semana, mensurando alguma coisa. Quem trabalha em empresas, às vezes, no final do ano precisa fazer relatórios, né, com produtividade, enfim, com alguns números, até mesmo alguns relatórios também qualitativos, mas puxando um pouquinho para essa análise de dados. E aí, vamos então falar dos 3 tipos. O primeiro tipo é a análise de dados descritiva. O que é isso? É quando ela está mostrando o cenário atual. Um exemplo disso, por exemplo, é se a gente for fazer um exame de sangue. Se a gente for fazer o exame de sangue e pegar o resultado no mesmo dia, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter uma análise de como está o nosso cenário naquele momento. E se precisa fazer alguma coisa, né? Se está precisando tomar algum remédio ou alguma vitamina, enfim. Aquele exame está descrevendo aquela situação atual. Existe também a análise de dados preditiva. Ela nos ajuda, de certa forma, a fazer algum tipo de previsão possível de um cenário futuro. Então, por exemplo, seguindo esse exemplo, né, de um exame de sangue, se eu vou olhar ali a glicose, olhar algumas taxas, enfim, se eu olhar algumas taxas, eu consigo prever assim, e aqui se eu continuar com com essa mesma alimentação, com esse mesmo estilo de vida, possivelmente eu vou ter um problema ali na frente. E o outro tipo de análise de dados é a análise de dados prescritiva, que além de olhar o cenário atual, além de prever, ainda prescreve alguma coisa, começa a pensar em meios, em formas de mudar aquele cenário, de alterar aquele cenário de alguma forma. Então, veja bem, de um mesmo grupo de dados, a gente pode ter esse olhar tanto descritivo para a gente ter uma noção do cenário, uma análise meio que tentando, se os dados estiverem fidedignos, né, tentando prever alguma, alguma possibilidade, e ainda o prescritivo, onde a gente se coloca num papel ainda mais ativo e vai tentar ali é, pensar em ações, no que pode ser feito para reverter algum cenário, para melhorar alguma coisa. E é isso. E a ideia é que a gente comece a borbulhar aqui na nossa mente quais são as análises que a gente costuma fazer com frequência e conferir se a gente está seguindo esses 3 tipos, né? Se a gente pode, se aplica fazer esses 3 tipos de análise nesses níveis diferentes. Fez sentido por aí? Bom, então é isso. Eu não estou considerando aqui nem as vantagens, nem as desvantagens, né, de uma análise de dados. Por exemplo, como desvantagem, a gente teria que ter o quê?
garantir que aqueles dados são fidedignos, né? Estão corretos. A outra questão é que alguns cenários eles mudam muito rápido, então a gente mesmo fazendo uma previsão não tem garantia de que seja aquela previsão correta. Ainda assim, a gente tem vantagens também, né? Que é de conseguir perceber o cenário e conseguir estar um pouco mais ativo e não só analisando o que já passou. Um outro exemplo muito interessante disso é a gente pensar na parte financeira. E aí se aplica bem, de repente até melhor do que a gente pensar em termos de exames de saúde, né? Se a gente for pensar ali também, por exemplo, no cartão de crédito, chegou a fatura, é descritivo. E aí, se eu pensar assim, deixa eu começar a prever o que vai ter aqui de lançamentos futuros, preditivo. E prescritivo, que é quando, com base naquelas informações, eu tento tomar decisões que vão, enfim, né, o que vão me levar para o cenário mais próximo daquele que eu estou almejando. Fez sentido por aí? Eu espero que sim. Esse é o conteúdo que eu tinha para compartilhar hoje, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Até a próxima.